Para falar sobre planejamento operacional logístico na Black Friday, eu convido ele que tem 18 anos de experiência em indústrias multinacionais e na área de supply chain, né, já passou aí por N empresas, tocando e adequando estratégias, né, para poder ter sempre um diferencial e o melhor para os clientes que ele atende. Para falar agora, eu convido o Ricardo Melo, diretor de operações da Total Express. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, e você? Tudo bom, boa tarde, seja bem-vindo, a palavra está com você. Legal. Bem, pessoal, primeiro eu queria agradecer aí pelo tempo, né, e pela disponibilidade aí de poder falar para vocês. Bem, falar um pouquinho sobre planejamento operacional logístico para Black Friday. A Black Friday, para a maioria das empresas, principalmente para as empresas aí que são do setor logístico, é o grande evento do ano. E a gente se prepara muito, né? Então, o planejamento da Black Friday, a gente fala que começa na Black Friday anterior. Então, o nosso planejamento começou na Black Friday passada. Antes da Black Friday passada, já estava se planejando para esta Black Friday. Mas o negócio começa a acontecer mesmo lá por março, abril do ano da Black Friday. E enquanto para muitas pessoas a gente está falando de Black Friday no varejo, aquela loucura de comprar mais barato, né? Então a Black Fraud não existe mais, a gente está falando de comprar mais barato. Para o e-commerce, isso se torna ainda mais impactante. E na logística, isso é explosivo. Então nós da Total Express, nós somos a maior empresa hoje de transporte de e-commerce, e nós vemos justamente um aumento aí de 220% numa demanda média, 220% na demanda média. Sendo que essa demanda, quando eu falo aqui, por exemplo, neste exemplo aqui que eu estou mostrando, da semana 36 para a semana 49, é um aumento que ele vai gradual ao longo do tempo, mas depois em 3, 4 semanas a gente explode, mais que dobrando a demanda dos nossos clientes. E isso vai se tornando cada vez mais difícil à medida que o tempo passa. Quando vocês pensam, quando a gente olha aí a semana 48, é a semana da Black Friday. E você fala assim, poxa, Ricardo, mas semana da Black Friday não é seu pico. E realmente ele não é o pico para nós de transporte e logística. Nosso pico é na semana seguinte à Black Friday. Por quê? Porque a maioria dos nossos clientes ele não tem a capacidade de expedição já na primeira semana. Ele vai começar a ter vai conseguir expedir tudo isso que ele vendeu na Black Friday lá por segunda-feira da semana seguinte. Por quê? Porque ele tem uma parte de boletos, ele tem uma parte de processamento, baixa de dados, etc, que acabam fazendo com que eles demorem um pouco mais para reagir. Qual que é a parte boa para o cliente e para o cliente final, e talvez não tão boa para a gente, é que cada vez mais a gente está vendo que os embarcadores estão se tornando mais eficientes em todos os seus processos de faturamento e expedição. Então, o que era um pico que ele durava toda a semana seguinte a Black Friday, agora está se tornando um pico muito maior próximo da Black Friday, ou seja, na sexta, sábado e domingo a gente vê cada vez mais os nossos clientes conseguindo expedir uma grande quantidade. Isso significa o quê? Significa para nós logísticos operar num nível muito acima do nível normal. Quando a gente fala de uma operação, normalmente se planeja para trabalhar em 70% e 80%, né? Essa é uma operação saudável. Abaixo de 70% você começa a gastar muito mais dinheiro do que você deveria. E acima de 80% você começa a perder flexibilidade. Então, quando você quer fazer alguma mudança ou tem algum pico, você acaba tropeçando. Então, esse é um volume bom. E daí, aumentar 220% é um desafio. Então, a gente tem que se preparar para conseguir aumentar essa capacidade, já que eu não posso ter essa capacidade esticada durante todo o ano, eu tenho que fazer um grande esforço para esticar essa capacidade ao longo do ano. Falando um pouquinho do macro fluxo logístico, acho que aqui eu estou rezando um pouco o Pai Nosso para o Padre, né? Então todo mundo conhece muito bem, mas falando do fluxo logístico aqui da Total, a gente tem um cliente, né, que é toda a parte de onboarding, depois a gente tem a coleta, que é buscar isso nos vários clientes, e daí eu estou falando tanto a parte de clientes grandes que eu busco no CD, quanto os sellers, né, que eu vou buscar em cada um dos pequenos sellers dos diferentes clientes. Depois isso vai para um hub, a gente tem um hub aqui em Jundiaí, estamos construindo mais multi-hubs ao longo do Brasil, então temos vários outros hubs ao longo do Brasil, nosso grande aqui em Jundiaí. Essa carga vai ser processada e separada, vai ser transferida para um ponto final,
Nesse ponto final, nessa base final, isso vai ser recebido e roteirizado. E depois a gente vai ter a parte de entregas com baixa mobile, para eu ter certeza que o meu entregador está entregando na casa do cliente e no nível de serviço que o cliente precisa. E é claro que tudo isso, para conseguir chegar num SLA de 98%, acima de 98%, e o uso do aparelho mobile de 99%, necessita de uma gestão muito boa. Então a gente trabalha muito forte em monitoramento das etapas. No caso da Total, a gente tem uma torre de controle específica para o dia a dia, que ela faz a gestão de qualquer exceção. Então, quando eu vejo uma exceção na cadeia, antes dela virar um problema para o cliente final, eu já tenho um time que atua, cria planos de mitigação e corrige isso. É isso que faz com que a gente consiga operar num SLA tão alto. Antes de acontecer o problema, eu já começo a mitigar. Daí agora vamos falar exatamente do planejamento, né? Então eu falei um pouquinho do nosso fluxo, falei do aumento da capacidade, mas a gente tem que falar um pouco do planejamento. O planejamento basicamente são 6 grandes etapas, que é a montagem do plano de trabalho. Aí isso é muito normal, né? Qualquer projeto começa com a parte de cronograma, atividades, recursos, quais são as dependências entre as atividades e os KPIs e controles. Os KPIs e controles são importantes para a gente entender não só o resultado da Black Friday, mas o resultado do próprio projeto. O que seria sucesso nesse projeto? Então, é ter todas as atividades feitas, ter o cronograma em tempo, conseguir o custo X, conseguir o SLA Y, esse tipo de coisa que a gente tem que entender como a gente vai gerir, né? E depois análise de capacidades. Como eu disse, capacidade é o nosso grande desafio aqui. Então a gente tem que primeiro entender a demanda dos nossos clientes, por cliente, por origem, por destino e por serviço. É muito difícil isso, tá? Quem trabalha com e-commerce sabe, a maioria dos nossos clientes eles têm uma baita dificuldade de definir isso. E quando a gente fala ainda mais nesse pós-pandemia, né? A gente teve um pico da pandemia que já foi uma loucura na Black passada. E essa Black passada, a volta do varejo físico, a gente acaba falando que é ainda mais difícil de planejar. Então, nós temos que utilizar dados históricos e também um pouco de feedback para fazer um S&OP robusto e conseguir chegar com o número mais próximo possível da realidade para a Black. E a parte ruim é que a gente tem que prever isso agora em abril, porque é em abril que eu começo meus trabalhos de preparação para somente em novembro realmente finalizar todo o plano. Então, lógico que esse plano da demanda vai sendo melhorado ao longo do tempo, mas já tem que ter uma primeira análise já em abril. E depois isso eu tenho que falar com a minha capacidade as minhas capacidades, em termos de infraestrutura, então espaço, equipamentos, caminhões, o que seja, e pessoas, então quem que eu vou ter que contratar tanto na parte operacional quanto na parte de gestão, os sistemas que vão suprir tudo isso, e não só a capacidade do sistema, mas também funcionalidades que podem fazer com que eu consiga reduzir o número de pessoas ou aumentar o tempo. Cada vez mais nós de e-commerce estamos sofrendo uma pressão por redução de tempo, então cada vez o cliente quer entregar o produto mais tarde, que ele chegue mais cedo, no nosso embarcador quer entregar o produto mais tarde, que ele chegue mais cedo nos nossos clientes finais. E é lógico a parte de fornecedores, para que a gente tenha suprimentos necessários, seja transporte ou seja mesmo insumos. Ano passado a gente teve, devido à pandemia, a gente teve muitos gargalos de insumos, né? Então estava faltando pallet no mercado, estava faltando stretch no mercado, e se preparar antes faz uma grande diferença para você ter isso no momento de pico, porque é quando todo mundo está brigando por esses insumos. A estratégia operacional. Então, aí a gente está falando do modelo de gestão de pessoas, a gente tem que ter pessoas 24/7, então uma empresa que está acostumada a trabalhar de segunda a sábado, que é o nosso modelo, a gente vai ter que virar para trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, e isso não só a equipe operacional, mas a equipe de gestão, a gente tem que ter uma gestão próxima 24/7. Um exemplo é a Black passada, eu fiz o terceiro turno, né? Então, eu trabalhava das 10 da noite às 10 da manhã. Por quê? Porque para o e-commerce esse é o horário mais pesado. É o horário que tudo acontece, porque é o horário que a maioria dos nossos clientes coloca as encomendas e é o horário que saem a maioria das nossas transferências. A estratégia de gestão de volumes, então isso é um grande diferencial. Então, quanto eu quero trabalhar em cadência versus ocupação? Como assim? Em transporte, na verdade, a gente está falando de caminhões. E quem ganha é quem tem mais volume, é quem tem um melhor preço.
E para você ter o melhor preço, você tem que encher caminhão. Só que ao encher caminhões, você pode começar a forçar a cadeia, porque você começa a criar gargalos, né? Então você cria um gargalo no processamento, você cria um gargalo depois no last mile, você cria um gargalo na entrega. Então você tem que definir até quanto você quer fazer uma cadência, ou seja, sai um caminhão para o Rio de Janeiro a cada 3 horas, não importa se ele esteja cheio ou vazio. Isso tem um custo, mas ao mesmo tempo isso reduz o risco da cadeia. E o quanto eu quero falar assim, não, só sai um caminhão do Rio de Janeiro quando ele estiver com 90% de capacidade. Então esse tipo de análise a gente tem que fazer antes, considerando as diferentes rotas, e definir quais são os modelos que a gente vai operar e quão híbrido a gente vai ser para um lado ou para o outro. Isso é importantíssimo quando a gente está falando em termos de custo e risco. Plano de mitigação para estouros de capacidade, como eu disse, a única certeza que a gente tem quando a gente prevê uma demanda que a gente vai errar, por isso que é uma previsão de demanda. Então a gente tem que já criar planos de mitigação, porque muito acontece em cima da hora. Não dá para fazer uma reunião com 10 pessoas para tomar decisão do que a gente vai fazer. Então tem que já estar definido entre time de operações, time de RH, time de gerenciamento de risco, o que a gente vai fazer em caso de isso? O que a gente vai fazer em caso desse problema? Já tem que estar tudo isso bem desenhado. Quando a gente fala um pouco de processamento avançado em clientes e bypass de carga, o quanto eu consigo passar o processamento para dentro do meu cliente e não precisar passar pelos diferentes nós. Então eu vou tentar ao máximo na Black Friday reduzir transbordo de carga, então a carga já ir direto para o cliente final. E depois, lógico que fechando tudo isso é análise de custo e risco. Então, o quanto eu quero tomar de risco, seja em termos de pessoal, seja em termos de transporte, seja em termos de material, seja em termos até de manutenção. Então, quer dizer, eu tenho aqui os meus vários equipamentos, então toda a automação que suporta o nosso negócio. Putz, eu quero ter um engenheiro 24/7 rodando 2 engenheiros, um em cada base. Isso tem um custo e a gente tem que decidir o quanto a gente quer tomar ou não de risco. Em caso depois o próximo passo é a preparação para Black propriamente dito. Então a gente já definiu a estratégia, agora como dizia um chefe meu, é a hora que o pneu encosta na estrada, né? É a hora de dar velocidade. Então, daí o plano de ação, tanto de capacidades quanto de infraestrutura. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um plano muito forte de aumento de capacidade. Do ano passado, que a gente fez cerca de 400 e poucas, 500 mil encomendas por dia, a gente quer dobrar essa capacidade. Esse ano a gente está num plano agressivo de abrir novas bases e crescer bases para conseguir dobrar a capacidade, que é uma necessidade que nossos clientes vêm trazendo. É engraçado quando a gente fala de Black Friday para transportes, porque quando eu converso com as pessoas que já passaram pela Black Friday, eles falam, é o período mais estressante da minha vida e o mais legal. As pessoas adoram a Black Friday, por incrível que pareça, porque é uma grande festa no final, todo mundo trabalhando muito, mas a gente prepara para ser um grande evento. Então a gente tem campanha, a gente tem premiação, dá salgadinho para o pessoal, dá energético, faz bônus. Tudo isso ele gera um clima positivo durante a Black Friday, porque é um momento que você vai trabalhar muito e que você vai se estressar bastante, mas ele é um momento em que a gente, na verdade, é como se fosse uma grande festa de culminação de todo o esforço de mais de um ano, né? Tem uma parte de comunicação com clientes e mercado, isso é muito importante pré-evento e durante o evento, então a gente cria toda uma torre de comunicação. Por quê? Porque os clientes eles estão nervosos, porque esse é o grande momento da grande maioria dos nossos clientes, e eles querem ter grande visibilidade do que está acontecendo. Então a gente vai trabalhando isso muito forte com o nosso comercial para que isso funcione de maneira bem rápida e clara. Definição do modelo operativo de torre de controle. Então, quando a gente fala de torre de controle, eu falei que a gente tem uma torre de controle, realmente a gente tem uma torre de controle que nos ajuda todos os dias, mas quando a gente fala de Black Friday, essa torre muda. Então, a torre ela cresce e ela se torna uma torre muito mais operacional e com uma capacidade de tomada de decisão muito mais forte. O que eu digo é que durante a Black Friday, todo mundo desce um nível, por incrível que pareça. A gente se planeja muito, a gente cria muito plano de mitigação e durante a Black Friday todo mundo vira quase tático operacional. Então o que acontece é, a gente tem que operar. Então, por exemplo, meu time de planejamento, ele monta tudo isso e durante a Black Friday eu desmonto o meu time de planejamento
ele vira um time de torre de controle. Então, um cara que fazia um planejamento de capacidades, fazia desenho de projetos futuros, ele vai virar o cara que vai gerir frota. Mas hoje você já tem um gestor de frota? Tenho, mas esse é o gestor estratégico de frota. Então, o que a gente faz é a gente recria a nossa torre de controle num modelo maior e ela gere tudo. Então, ela vai gerir incidentes de TI, ela vai gerir clientes sem arquivo, encomenda sem arquivo, ela vai gerir toda a cadeia de uma maneira única para a gente ter uma única visão de tudo. É como se fosse um war room, né? E daí depois a gente fala na entrega de projetos essenciais, que são justamente aqueles projetos que fazem com que a gente tenha mais capacidade durante a Black Friday. E por último, para fechar, a gente faz as análises de resultado, né? Isso é durante toda a Black, mas a gente tem um período que a gente fecha, passa a régua, né? E faz as lições aprendidas. Eu acho que isso é o que a gente trabalha muito na Total erre rápido, né? Esse é o grande ponto. Então todo evento que a gente tem, a gente faz um lições aprendidas e vê o que a gente poderia ter feito melhor. Falando um pouquinho da parte da preparação para Black, entrando no detalhe, a gente dividiu na verdade, 6 grandes grupos. Uma parte de infraestrutura, que é a básica, né? Como é que a gente faz para operar, que eu falei muito de manutenção, veículos, gestão de risco, capacidades. 4 grandes pilares, que são pessoas, processos, sistemas e a comunicação. E a parte de gestão. Então, quando a gente fala de gestão da cadeia, a gente está falando principalmente da torre de controle. Então, no final, todos nós da Total, a gente acaba se tornando parte de uma torre de controle, inclusive Customer Experience, inclusive comercial, inclusive RH, inclusive gestão de riscos. Todos nós fazemos parte dessa grande torre de controle, que é uma torre de controle da companhia. Deixa de ser uma torre de controle de operações e vira uma torre de controle da companhia. Então, é importante uma definição clara de roles responsibilities, né, quem faz o quê, quais são as rotinas e relatórios de gestão, como é que a gente vai gerir cada uma dessas diferentes áreas, e quais são os scripts de ação e níveis de alerta. Então, uma base está com um atraso de 1 hora em média no processamento. Qual que é o nível de alerta? 2 horas, 3 horas, 4 horas. Qual é o nível de alerta disso para a gente poder reagir de uma maneira mais rápida. E daí a gente vai, depois em pessoas, como eu já falei um pouco, tem a parte de campanhas, premiação, gestão de aderência, que se todo mundo está vindo, o pessoal está vindo trabalhar, a parte de processo, que é toda a gestão de cada uma das etapas que a gente falou do processo, inclusive a parte de infraestrutura. Sistemas, nós somos uma empresa muito voltada para fatos e dados. Então, o nosso BI é nosso coração. 1 hora que o BI para, todo mundo quase tem um infarto aqui dentro dessa empresa. E é isso, né? Para chegar a 98% de SLA, você tem que estar conectado o tempo todo. Então, o suporte BI, os projetos de sistemas essenciais e quais são os planos de contingência em termos de sistema, principalmente porque a gente está falando de dobrar o processamento, né? E por último, a comunicação, que eu falei um pouco, tanto a comunicação com os clientes do mercado, quanto a parte de comunicação interna e as rotinas de alinhamento entre as diferentes áreas. Que na verdade, a gente tem a torre, e tem um representante praticamente de todas as áreas dentro da torre, mas no final a gente vai estar falando de quê? De que essas informações têm que ser disseminadas para a companhia inteira. Então, aqui a conceitualização de uma torre de controle, né? Então, a automação de processo em tempo real, alertas e notificações de desvio com workflow de solução, os scripts de gestão de exceções e planos de mitigação, o uso de IoT para fazer essa gestão, a gente ter a informação quente, né? E a análise em tempo real. E os benefícios, como eu já disse, visibilidade, rastreabilidade, ser proativo na solução, né? E também tem a maior visibilidade de plano de mitigação. A gente trabalha, o que eu brinco aqui, que é como se fosse um carro, né? Normalmente você está dirigindo o carro e a grande maioria das empresas ela olha no retrovisor para ver o que deu errado. Putz, deu errado isso. Ele olha, deu errado, agora eu vou corrigir a rota. A torre de controle, o objetivo é errar rápido, então eu tenho a visão diária do que eu errei no dia anterior e já crio o plano de mitigação já do dia anterior, e principalmente, que é o principal foco da torre de controle, é não errar. Então eu já vejo o problema e já desvio do problema. Então eu vou falar de desviar mais rápido e ajustar antes do problema existir, então eu vejo a tendência e já ajusto, e quando eu erro rapidamente e corrijo isso. E
por último, falando um pouquinho dos processos geridos por uma torre de controle, essa é a nossa torre de controle da Black Friday passada. Basicamente, a gente dividiu em uma parte de fluxo e cadência, quanto que está entrando e quanto eu estou conseguindo processar, se eu estou tendo algum gargalo ao longo da cadeia. A controle de FEFO. Por que controle de FEFO? Porque eu tenho diferentes serviços e eles têm lead times diferentes. Então, a gente está falando aí de conseguir fazer com que a cadeia se corrija e a gente consiga entregar nos tempos pré-definidos com nossos clientes. Depois a gente está falando de last mile, que é entrega, transportes, mão de obra e assim por diante. O grande ponto é que, como vocês podem notar, todos eles trabalham 3 turnos praticamente, quase todos estão os 3 turnos. Alguns estão trabalhando 3 turnos, principalmente porque são serviços ligados a clientes, e nem todos os clientes trabalham 3 turnos. E eles não só são de operações, a gente vê que a grande maioria são de operações, mas a gente também tem times de outras áreas que trabalham com a gente para suprir essas necessidades, a gente tem uma torre completa. Então, basicamente, quando a gente fala de gestão de processos na Black Friday, é um planejamento longo, a gente faz um desenho muito estratégico, mas na hora do vamos ver é super operacional, é bater caixa, é entregar para o cliente final, mas sempre tendo uma visibilidade tática estratégica para que a gente não tenha nenhum escorregão nesse trabalho. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que a gente não tem uma parte de perguntas. Eu não sei se... Eu acho que o tempo aí também já está esgotado. Acho que basicamente é isso. E aí, só reforçando aí o último ponto, aqui está o nosso aviãozinho, né? Então, semana que vem, a Total vai ser a primeira empresa de e-commerce, de transporte de e-commerce, que vai ter seu avião próprio. Então, a gente está aí muito orgulhoso de mais esse milestone conquistado. E vamos juntos, né, nos prepararmos aí para esse grande evento que é a Black Friday. Ok, Ricardo, obrigada. O pessoal da Total está aí na área de negócios e também no chat aí disponível para poder esclarecer qualquer dúvida, inclusive sobre esse aviãozinho aí que o Ricardo acabou de deixar. Obrigada, Ricardo, um abraço, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!